Oi gente, o vídeo de hoje vai ser sobre estudos, eu sei que vocês amam. Vou mostrar como é que tá a minha rotina atualmente. Eu continuo estudando para o Enem e antes de tudo, de explicar pra vocês o que é que tá acontecendo na minha vida, né? Queria já pedir pra vocês curtirem e se inscreverem no canal pra quem não é inscrito. E queria comentar um pouco por que eu tô estudando novamente para o Enem. Bom, faz 2 anos mais ou menos que eu voltei a estudar para o Enem, né? Na verdade, faz 2 anos e 3 meses, 2 anos, 4 meses que eu tranquei a faculdade de Físio. E até então tenho tentado o Enem. E aí no início eu já pensava, bom, se eu não passar na pública, eu vou de boa para o particular com o financiamento, né? O FIES. Só que acabou que eu consegui uma nota que dava pra entrar pelo FIES em algumas faculdades aqui do Brasil, só que eu fiquei, eu acho que eu queria ou ficar na cidade que eu estudo, conseguir atingir essa nota, ou tentar uma federal. Porém, estudei mais um ano e anoto novamente, só dava pra algumas faculdades aqui mais perto de onde eu moro, mas ainda assim não era pertíssimo de onde eu moro. E aí eu decidi deixar essa questão do FIES para o meio do ano. Então, assim, vou ter um bom tempo de estudo para o Enem ainda e eu tomei essa decisão porque pra mim foi mais cômodo. E assim, no início do ano eu tive uma prova de bolsas bem perto aqui da minha casa, em um cursinho tradicional, e acabei, graças a Deus, ganhando uma porcentagem dessa bolsa. E isso fez com que me despertasse um desejo de parar de estudar só em casa. Faz mais de 2 anos, né, assim, que eu tô só estudando em casa e isso gera uma canseira. Hoje em dia, inclusive, tem um vídeo de Samuel, vou botar aqui, na descrição do vídeo, que ele fala sobre os pontos positivos e negativos de um cursinho tradicional. Achei muito interessante, muito válido. Dia dito, o primeiro dia de estudos que eu vou mostrar pra vocês vai ser em casa, porque hoje não vai ter aula, o cursinho vai estar fechado, então vai ser tudo em casa. Inicialmente eu quero planejar o meu dia, eu amo fazer isso, vocês sabem, só falo disso aqui, inclusive. Então vou planejar e ver se eu cumpri tudo ontem, caso não eu passo pra cá. E depois eu faço uma parte do meu devocional, porque eu gosto de começar o dia quando eu posso, dessa forma. E é isso. Esse aqui é um planner que eu ganhei de uma isolada que eu tô fazendo, de Rona Epson, matemática muito bom, tem ele online. E aí eu preenchi no lugar errado, gente, mas era aqui. Hoje já é quarta-feira. E aí eu coloquei as coisas que é obrigatório, eu tenho que fazer, e as coisas que eu também queria fazer, só que eu não sei se tem tempo, e às vezes se eu colocar e não conseguir, eu fico um pouco chateada, mas às vezes não dá. E aí eu já vou preenchendo algumas coisas pros dias posteriores, e aquilo que eu sei que não vai dar essa semana, o que eu faço? Eu coloco, deixa eu ver se eu consigo, eu coloco pra outra semana já vou colocando pra não esquecer, como eu fiz aqui, isso aqui eu coloquei na semana anterior, pra ver se eu vou cumprindo. A leitura hoje foi bem interessante. E olha só o que diz aqui, ó, até anotei na minha Bíblia de Estudos, a Genebra. Os padrões do mundo não devem servir de modelo para os seguidores de Jesus. E olha só, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E isso aqui eu apliquei muito para aquela situação em que foi no prêmio do Oscar. Eu esqueci o nome do ator, mas é aquele que interpreta Will Smith. E aí ele simplesmente bateu na face de um apresentador que também é ator por não gostar de um comentário. Ele tinha seus motivos, porém, biblicamente falando, não é certo. Então a gente vê essas coisas e olha que bonito, mas nós não devemos de fato ter como modelo. E agora eu vou estudar matemática. Queria mostrar pra vocês esse material que eu tô usando, é do professor Fredão, que é cálculo mental. Eu tenho muita dificuldade em ser rápida no segundo dia, porque eu enrolo muito nas contas, enfim. Então eu tô tentando esse ano fazer isso, ser mais prática. E essa lista aqui é de genética, que eu vou concluir também. Vou estudar para matemática, caso eu possa posteriormente química. Eu já tô percebendo que essa minha busca por ser mais rápida tem surtido efeito. Por exemplo, essa conta aqui gigantesca. Imagina multiplicar esses 3 números por mais esse aqui e ainda dividir. Então ia ser uma conta gigantesca. Eu percebi que 144 era divisível por 36. Eu até confirmei. E aí, ó, simplifiquei, ficou só 4 e fiz uma simples divisão de 192 por 4. Então, assim,
Até de cabeça dava pra perceber que estava mais próximo disso, porém eu não consigo só marcar dessa forma, eu gosto de garantir. Então é isso. Agora, gente, vou estudar para Química. Vou aqui pegar o livro. Gente, eu tô usando o livro do Sais. Eu não quis imprimir porque não sei até quando vou ficar no cursinho, então não quis pegar todos os módulos. Então achei melhor imprimir. Conforme eu for realmente usando, eu vou só tirando xerox. Mas não é esse, é outro. Gente, olha isso. Tem de vir mais 4. Meu Deus do céu. Então agora eu vou estudar para Química, dispersões e colóides. Vou concluir as questões. Eu acho que desse outro assunto eu vou ter que começar. E aí ontem eu fiz o simulado de Sais, que também é desse livro, e teve uma questão exatamente sobre esse assunto. E aí eu já dei uma... porque eu lembrei, bom, se eu vou estudar colóides agora, eu lembrei que teve uma questão sobre isso ontem. Então eu quis dar uma olhadinha antes. E também vou tentar ver se eu consigo fazer anotações. Eu não tinha mostrado ainda pra vocês, mas esse aqui é um caderno... Na verdade é como se fosse aquele caderno inteligente, né? Que você pode tirar a folha e repor de novo. E aí eu optei por esse por ser maior e como eu tô no cursinho, enfim, acaba que usa mais folhas. Mas eu estou usando ele apenas pra... como se fosse um fichamento. Eu quero fazer mapas mentais ou resumos nesse estilo, bem resumidos mesmo, para colocar algumas coisas. É como se eu quisesse revisar no fim do ano. E eu não quis usar aquelas fichas que eu sempre gostei de usar. Inclusive, eu creio que devo ter aqui. Ah, tirei. Porque eu perco elas e não uso. Agora, já aqui eu ando com esse caderno para todo lugar, por exemplo, e vou estar carregando todas as fichas ao mesmo tempo. E aí eu gostei dessa ideia. Então, eu vou... dar uma estudada e conforme eu for aprendendo coisas, eu vou anotando pontos principais. Eu tava aqui estudando e fazendo anotação. Pra mim serve fazer anotação, porque eu só assimilo mais o conteúdo, não somente lendo, assistindo a aula, mas anotando. Então, sempre quando eu sinto que é necessário, eu faço essas anotações. E nesse caso, principalmente, serve muito porque teve uma questão de simulado. E ao ler essa matéria agora, eu lembrei dessa questão. E eu errei. E aí, na hora de anotar, reforçou o meu erro, porque eu confundi. No caso, eletrólise com pilhas, e eu nem me lembrei disso. Então, se tornou bastante útil pra mim. Eu não tinha comentado, mas o caderno que eu tenho usado pra fazer anotações em sala de aula é este daqui da Tilibra. Ele é pequenininho, mas tem dado certo o uso dele. E aí, fiz já várias questões. Foi bem rapidinho, porque ele da teoria, mas ficaram algumas ainda. E aí eu coloquei essa aqui no planner, que é somente pra minhas coisas de estudo, pra me fazer semana que vem, porque eu não gosto de completar tudo de uma vez só. Eu gosto de separar outras pra depois, como se fosse uma forma já de revisão. Já descansei por 2 horinhas, não é descansar assim de dormir, eu almocei, enfim, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Dormir geralmente é mais na rotina do cursinho, que eu acordo muito cedo e fico exausta, mas dormir por dormir sem estar cansada eu não consigo, eu acho que me dá mais sono. Então agora eu vou voltar e estudar física e novamente química, só que outro assunto de química. Agora eu vou estudar esse assunto de física, que é campo elétrico, e eu uso essa plataforma, que é a Prova Total, o antigo Biologia Total, e eu gosto dela porque ela possui resumos de cada assunto. Se eu fosse assistir a aula real, era 41 minutos, e eu, como eu já assisti essa aula
não tem pra que assistir esses 41 minutos, mas faz um tempinho, então eu queria só revisar. E aí, só são 6 minutos. Então vou revisar, vou dar aula e depois fazer questões. Fala galera, vamos lá, aqueles 5 minutinhos preciosos. Continuo aqui fazendo questões, peguei outro módulo aqui do meu irmão também pra fazer questões e comendo, né, gente? Açaí. Dá uma energia. Semana passada eu havia feito questões desse assunto aqui, ó, distribuição eletrônica, bem a base mesmo. Minha gente, que é isso? Enfim, voltando às gravações depois de alguma corrida aí fora que eu não sei o que foi o que aconteceu. Eu fiz questões, aí deixei pra concluir essa semana. Então eu fiz vários de 2 assuntos diferentes. Na verdade, o mesmo assunto, só que coisas diferentes, não sei. Então eu vou concluí-las ela hoje e dar uma entendida melhor no conteúdo. Gente, já é de tardezinha e eu já terminei de estudar aqui química. Pensa num assunto chato. Demorei horrores. Horrores não, mas demorei bastante porque é um assunto que eu tenho dificuldade e já tô com dor de cabeça. Estudei pouca coisa hoje, à tarde principalmente, mas consegui fazer muitas coisas que eu queria fazer. Agora eu vou fazer exercício físico e à noite irei corrigir uma parte desse simulado que eu fiz ontem. E para concluir o dia de estudos, eu vou estudar apenas somente corrigindo os simulados. Esse último que eu fiz foi o segundo dia. E eu vou analisar ele e também corrigir, né? Aquilo que eu errei, aquilo que eu acertei, enfim. Estou indo agora para a aula, comendo, porque não deu tempo de comer hoje. Eu estou ainda no horário de aula. Eu acordei mais ou menos 6h30, a aula é de 7. E aí eu acordo, não 6h30, assim. Eu me levanto às 6h30, eu acabo me atrasando. E aí não dá tempo. Agora ainda está em horário de aula. Eu acordo umas 6h35, a aula de 7. Então geralmente não dá tempo eu tomar café. E aí eu sempre venho no intervalo entre 2 aulas e venho em casa, tomo café, eu pego só um pouquinho da aula, mas dá certo, porque tem um mini intervalo de 10 minutos e acaba que dá tempo. E depois eu vou ter mais 2 aulas, então no início tenho 2 aulas, depois um intervalinho, depois 2 aulas e depois um intervalo bem grande. E nesse intervalo, geralmente, eu venho pra casa, eu venho organizar minha casa, fazer almoço, enfim, dá tempo, eu sou bem rápida. E depois retorno pra aula. Então é aula de 1 ou de 7 até 1h20. Tem dias que tem aulas que eu não assisto. Mas hoje, por exemplo, é mais natureza, então vai ser física, química e biologia. E eu não gosto de perder essas aulas por ter mais dificuldade e por, enfim, gostar das aulas também. Eu sei que eu gosto muito de gravar, o professor falando, alguma coisa do tipo, mas como é cursinho e eu não tenho uma afinidade ainda com muitos professores, como era mais tranquilo na faculdade, então eu não me sinto à vontade para gravar na sala de aula, por ser muita gente, enfim. Mas o que eu puder estar passando para vocês é uma rotina bem diferente da que eu tinha passado e por isso que eu tenho gostado, por estar cansada da mesma coisa, estar só estudando em casa, embora muitos digam, e eu concordo, que só aula não é suficiente, exatamente, não é suficiente. Por isso que a gente tem outro horário para estudar, fazendo questões e revisão da matéria vista em sala de aula. E agora eu tô indo de novo. Eu vim em casa, fiz o almoço e almocei. Eu não ia almoçar
Só que eu acabei almoçando logo pra ficar livre, eu vou terminar a aula do 1h20 e já começar a estudar. Porque à noite eu também vou ter aula e talvez de 4 horas da tarde. E agora já estamos indo para o terceiro turno. Agora à tarde eu estudei na biblioteca. E assim, acho que foi de 2 horas mais ou menos até 5h40. Estudei lá, teve algumas pausas. E eu ia para uma aula à tarde de geografia, mas eu optei por continuar estudando porque a aula de matas às vezes não é ok. Depende muito do assunto. E aí agora à noite vou tomar um banho para ir para uma aula à noite. Tá parecendo assim, nossa, que rotina pesada, mas eu só tenho aula à noite nas quintas. Então, na segunda, terça, quarta, sexta, tudo livre à noite. E nem sempre eu fico na biblioteca. Eu tô tentando ficar o máximo possível, porque lá eu acabo tendo monitoria de dúvidas, etc. Mas é mais porque eu tô cansada de ficar dentro de casa, estudando. E creio que isso me atrapalhou um pouco. Eu não tinha acesso a professores antes, nem a colegas, assim, pessoalmente, principalmente por causa da pandemia. Então, eu estudei 2020 e uma parte de 2021 totalmente em casa. Aula online, eu não assistia a aula ao vivo, só assistia a aula gravada. Então, eu nunca tive a oportunidade de estar tirando dúvida, coisa que tá acontecendo agora. Então, o porquê que minha base, eu creio que o problema muito foi a base. Minha base, ela foi um pouco fragilizada por causa dessas coisas. E agora tem sido melhor, então eu tô valorizando um pouco a aula por ver coisas que em só livros ou somente fazendo questões não estava conseguindo reter sozinha. Então eu vou tentar gravar um pouquinho também, indo pra lá, na verdade estando lá, porque se eu for gravando até lá, gente, vou perder o celular. Enfim, Brasil. E aí, vou encerrar o vlog, porque amanhã vai ser aula de manhã e de tarde, vou estar estudando, vou deixar pra outros vlogs, tentar gravar mais a minha rotina. Esse aqui é mais uma introdução do ano, assim, como tá sendo. E mais pra frente eu vou gravando mais vídeos se vocês estiverem gostando também, né? Vão colocando nos comentários se vocês querem mais. Eu tenho essas duas torneiras, tá? Essas duas torneiras. Essa demora... Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer outros vídeos pra vocês, mostrando mais a minha rotina com dicas de estudo que eu tenho feito atualmente, que tem dado certo pra mim, que pode dar certo pra você. Compartilhem aí embaixo como é que vocês têm estudado também, se estão em casa, se estão preferindo também para um cursinho tradicional. E curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.